A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, hoje é o nosso 38º dia de leitura bíblica e nós vamos fazer hoje a leitura do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento faremos a leitura de Êxodo, capítulo de número 32 e o capítulo de número 33, e logo no vídeo sequência faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 26, do versículo de número 1 ao versículo de número 30. Desde já, eu quero pedir a você, se é a primeira vez que aqui você está participando conosco desta leitura bíblica, que participe dos nossos 3 canais de contato, sendo eles YouTube, Facebook e Instagram. Todos os 3 têm um nome Leitura Bíblica em um Ano. Caso você procure e tenha dificuldade de localizar alguma dessas redes sociais, só você solicitar agora mesmo através dos comentários o link de direcionamento para a rede social que você está tendo dificuldade de localizar, que eu encaminharei para que você possa ser direcionado direto para a mesma. Tá? Eu quero pedir a você também que convide o máximo de pessoas possíveis para estar conosco participando desse propósito, para que assim possam ser abençoados juntamente conosco. Amém? Vamos iniciar então a leitura, capítulo de número 32, a partir do versículo de número 1 do livro do Êxodo. Está escrito assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque, quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que o povo é obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que me acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão,
tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Versículo 17. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam e eu ouço. Versículo 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Versículo 22. Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabe que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é o Senhor? Venha a mim. Então se ajuntaram a ele todo Israel, todos os filhos de Levi. Versículo 27. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor porventura, farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois agora conduze este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Capítulo 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a sua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus e os amorreus e os heteus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E
Ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Novamente, versículo 4. E, ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os seus atativos para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo. Porém, não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tem dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis que um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me haverás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém, queridos? Essa foi a leitura do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo de número 32 e o capítulo de número 33. Agora vamos ler o Novo Testamento já no próximo vídeo. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 26, do versículo de número 1 ao 30, no nosso 38º dia. Te aguardo lá e que Deus te abençoe. Paz.